Salve, salve pessoal, boa noite. Começando mais um X da Questão. Hoje, terça-feira, aqui nos estúdios, nosso amigo Paulinho, nosso produtor Edson no comando e o convidado de hoje, o nosso amigo Cauã Alexandre. Cauã Alexandre, presidente da Juventude do Partido Podemos e conselheiro da Juventude da Prefeitura de Santos, hein? Olha, bastante assunto interessante na pauta de hoje e vamos discutir assuntos relacionados à juventude, o pessoal que está sendo incentivado aí por alguns artistas, né, tirar título eleitoral, vamos discutir os motivos repentinos desse incentivo aí de quem nunca falou de política, né? Muita coisa curiosa. E na pauta também a gente vai falar um pouquinho, Paulinho aqui, o nosso amigo, o nosso investigador, junto com as suas fontes, né? Trazendo informações aí do passado da tia Michelle Bachelet, né? Que já foi presidente do Chile. Estamos trazendo aqui alguns assuntos relacionados à privatização da Eletrobras, que foi um sucesso, né? Mas infelizmente teve uma quedinha aí na segunda-feira, devido ao estresse ali, se o mercado americano ia ou não aumentar os juros, caiu um pouquinho as ações, mas hoje já subiu mais de 3,5%, né? Recuperou as ações lá da Eletrobras. E eu estava dando uma olhada em alguns relatórios, o pessoal da XP, se eu não me engano, está recomendando fortemente a compra, porque eles estão achando que logo vai bater os R$ 68 o valor das ações. Então, quem estava lá no Fundo de Garantia e comprou a ação fez um belo do negócio. Lembrando que lá atrás já passamos por isso, na época da Petrobras e na época da Usiminas, né? Que virou... É da Cosipa, né? Que é Cosipa, Usiminas, mas tem o nome lá da mineradora nacional, que também valorizou absurdamente. Bom, para finalizar, para a gente já entrar na pauta aqui com o nosso convidado, o Cauã, lá na Universidade Federal do Sergipe, os alunos formandos, né, do curso de Direito, no dia da formatura, jogando o jingle lá, Lula livre, Lula lá, né, uma bela demonstração democrática, já que ninguém falou mal, né, ninguém vai ser preso por causa disso, né, pode se manifestar tranquilamente na Universidade Federal. Bom, boa noite, Paulinho. Boa noite, Maurício. Tudo bem? Edição, boa noite, mais um podcast aqui. Nossa, que empolgação, hein? E o nosso amigo aqui hoje, Cauã Alexandre. Cauã, obrigado pela presença. Boa noite, Maurício. Feliz aqui com a sua vinda. E mais feliz ainda de ver um jovem na sua envergadura, com conhecimento político e na sua posição aí como presidente do Podemos Jovem. Eu acho que é o único partido que está atuando aí com a juventude, porque o resto está tudo meio no banho-maria, sim, né? Sim. É isso aí. Cauã. Obrigado pelo convite, Maurício, Paulinho, Edson, obrigado. Obrigado mesmo. Então, a gente percebe nessa questão da universidade, aqui em Santos, trazendo um exemplo aqui para Santos, o jovem que quer ingressar na política aqui em Santos, o jovem que é incentivado a entrar para a política aqui em Santos, a acompanhar mais a política aqui em Santos, a gente fez um trabalho assim para tiragem de título de eleitor. A gente vê muito artista fazendo isso quando o período ainda estava aberto. É um incentivo muito grande, a maioria desses artistas já encaminhando esses jovens mais para a esquerda, mais para o Lula. Esquerda, né? Exatamente. A intenção era justamente essa da maioria dos artistas, da maioria das instituições que estavam tirando. Inclusive, estavam distribuindo alguns adesivos. Tirei o título para tirar o Bolsonaro. Eu cheguei a ver em algumas escolas. Nas escolas, isso permitido dentro de escola. E aí você percebe que quando qualquer um se posiciona, quando qualquer um artista, qualquer uma personalidade se posiciona a favor do Bolsonaro, a gente percebe os tribunais e o pessoal todo falando em campanha antecipada. E proibindo o show dos caras, proibindo o show e tudo mais. E aí você vê isso acontecendo dentro de uma universidade pública, o pessoal soltando o jingle do Lula, o pessoal declarando apoio ao Lula, pedindo voto pro Lula, e você percebe que nada acontece. É democrático, tá tudo tranquilo. E a gente voltando aqui, trazendo exemplo a Santos, o jovem que é incentivado a entrar na política, ele não tem muita alternativa, pelo menos não tinha muita alternativa, se não a esquerda. A gente percebe os 3 maiores partidos de Santos, o PSDB, o União Brasil, e a gente percebe aí o Progressistas e tal, esses partidos mais assim. Então a gente percebe
esses 3 partidos, nenhum deles tem juventude aqui, uma juventude ativa, pelo menos eu não consegui encontrar rede social, não consegui acompanhar nada. Então a gente percebe que esses partidos só ligam para a juventude em período eleitoral, como acontece na maioria dos partidos que não são de esquerda. E quando a gente percebe que os únicos partidos que abraçam a pauta da juventude, ou que pelo menos levantam justamente porque a juventude, se você for parar para pensar, é consideravelmente fácil de ser manipulado, principalmente pela esquerda, que tem um discurso doce, tem um discurso que convence. Então a gente percebe que o jovem que quer ingressar na política, ele não tem outra alternativa senão a esquerda. A esquerda tem, já na escola, já nas universidades... Isso que eu ia perguntar para você. Você não acha que se deve muito esse viés esquerdista do não, jovem? Com certeza. Por causa das escolas? O escolas? jovem já é bombardeado na escola por professores, os grêmios estudantis da maioria das escolas já desenvolve ações mais ligadas à esquerda. A gente percebe essas associações e organizações que defendem o movimento estudantil, que também estão completamente ligadas à esquerda. Aqui em Santos a maioria está ligada à União da Juventude Socialista. Então o jovem, quando ele ingressa na política, quando ele começa a acompanhar a política, ele geralmente vai para a esquerda porque ele não vê na direita ou no centro democrático uma oportunidade, ele não vê espaço aberto para a juventude. Então, no Podemos Jovem agora, a gente está desenvolvendo um trabalho excelente. A gente está com mais de 80 jovens, a gente com certeza é a maior juventude partidária aqui de Santos. Então, a gente está com mais de 80 jovens, a gente fez uma campanha de arrecadação recentemente de cobertores para serem doados para a população de rua, quando chegou a Frente Fria. E em 2 dias a gente conseguiu arrecadar mais de R$ 2.600. Então a gente está forte de mobilização também. Além de ter um grande número de jovens, a gente está forte de mobilização. A gente fez o maior evento partidário ligado à juventude aqui de Santos da última década. Então a juventude aqui em Santos que não quiser se ligar para a esquerda, que não tiver mais para a esquerda, que não for convencida pelo discurso doce, pelo discurso de igualdade, de justiça, e que a esquerda adota muito, e quando você vai ver na prática é uma coisa completamente contrária. Então esse jovem, ele hoje tem uma alternativa. Até um tempo ele não tinha alternativa senão a esquerda. E a gente percebe que é justamente por isso que a maioria dos jovens são encaminhados justamente para isso. É justamente por isso, por o jovem não ver no centro ou na direita uma oportunidade, não ver espaço aberto e não ter um incentivo a participar, que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Voto sendo declarado apoio ao Lula, música do Lula na escola, isso é inadmissível. Sim, mas, Cauã, deixa eu perguntar uma coisa para você, assim, vamos conversar um pouquinho, independente do conceito de direita e esquerda, sim, com certeza. Ou essa situação assim, de a gente observar, né, que a esquerda realmente tem um apelo com o jovem, porque eles vendem um conceito utópico, que aí o jovem, quando crescer e começar a ter suas responsabilidades, eles vão começar a perceber que não é tão simples assim. Mas tudo bem. Acho que o Paulinho, a gente já teve também esse momento jovem, já teve esse momento... Aquilo que eu falo, né? De um mundo mais bonito, né? Um quem mundo na mais... adolescência não foi de esquerda... quem na adolescência não foi de esquerda, não viveu. Aquele mundo igualitário, lógico, né? Então, você quer tudo negócio mais socialista. Eu acho que assim, é um processo de aprendizado. Sim, e às vezes até um processo dolorido, porque a gente percebe que quando o jovem ele começa a entrar num processo mais de realidade do dia a dia, ele sente uma certa dor, uma ruptura desse mundo, mais fantasioso. Sim, bolha esquerdista, você percebe. Né? Então, quando assim, ele chega pra vida real, ele não era percebe bem que não assim é que me venderam a ideia, né? Então, assim, a gente percebe, conversando, às vezes, o cara lá com seus 20 e poucos anos, quase seus 25 anos, ele já meio atordoado ali, de levar algumas bofetadas da vida, né? Fala, porra, realmente aquele mundo filosófico ali de Sofia não existe. Sim. Mas a questão que eu quero pontuar com você, porque a gente escuta muito no meio político, as pessoas falam assim, a pauta da terceira idade dos idosos, a pauta dos GLS, KTI, BBB+, lá, não sei o quê, a pauta da natureza, a pauta dos bichinhos. Então, todo mundo pauta alguma coisa para discutir dentro da política, né, a pauta. Agora, a pergunta é, se a polarização como discurso para atrair o jovem, né, não, é de direita, é de esquerda, então vamos criar essa identidade de gênero direitista ou gênero esquerdista. Mas dentro, você como presidente de um grupo político, né, qual é a pauta da juventude?
o que a juventude hoje busca para eles, enquanto juventude, né? Então, assim, a pauta seria educação de mais qualidade, a pauta seria oportunidade nos primeiros empregos, aprendizagem, né? Jovem aprendiz. Qual é a pauta? Né? A aperfeiçoamento em cursos técnicos, eu não sei. Eu fico pensando assim, quais são as pautas da juventude hoje? Porque durante muito tempo, eu já falei aqui algumas vezes, eu fui professor universitário durante 10 anos, e ao longo desses anos eu percebi um declínio dentro dos jovens com falta de objetividade. Né? Eu sempre questionei alguns alunos, assim, falei, mas você tem que ter alguns objetivos, você tem que traçar metas, não sei o quê. Não precisa isso. Então, assim, eu vejo a juventude um pouco desconectada com esse conceito de necessidades futuras. Né? Muito querendo aproveitar o momento, o bacana ali daquele momento. Não sei o quê. Então, quando a gente quer criar argumentos ou quer criar discursos para chamar a atenção do jovem em cima de pautas, né? Quais são essas pautas? O que vocês discutem ou o que vocês estão querendo ofertar para fazer o jovem pensar ou refletir sobre o que ele está vivendo hoje? Assim, como vocês têm essa lista aí de pautas ou é só algo também que está ali solto na imaginação, se tem ou não tem? Não, a gente tem sim. A gente percebe hoje, se você parar para analisar, a gente tem 59,4% dos jovens em insegurança alimentar. Então a gente percebe que além de toda a questão estudantil, que é realmente uma prioridade, a gente precisa ampliar o nível do sistema educacional brasileiro, que nos últimos anos só decaiu. Nos governos de esquerda que a gente teve só decaíram. Aí veio o Temer com uma reforma do sistema educacional, instituiu o novo ensino médio e tudo mais. As disciplinas de projeto de vida, eletivas e agora os itinerários formativos foram acrescentados justamente para encaminhar o jovem para a área que ele quer atuar, cursos técnicos dentro da escola. Então, assim, a gente percebe, a gente está caminhando, a gente está longe do que a gente ainda está longe do ideal, mas a gente está caminhando. E essa é sim uma prioridade, ainda tem muito que a gente precisa fazer pela educação, mas hoje uma pauta que eu, pelo menos, levo muito pro Podemos Jovem é a questão da insegurança alimentar. E quando o jovem vira e fala que eu não gosto de política, eu não me interesso por política, aí o jovem chega dentro da escola, ele não tem água dentro da escola, não tem papel no banheiro da escola, não tem absorvente para as meninas no banheiro da escola, como por lei tem que ter. Então, assim, a gente percebe essas questões são política. E se o jovem não se envolver na política, se o jovem não lutar pelos direitos deles, eles não vão ter, eles vão ser deixados de lado, como por muitos anos foram. Então, a gente tem que olhar, assim, muito para a questão educacional, é uma prioridade nossa também, mas a gente não deixa de lado as questões sociais. O Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país muito diverso, e justamente por isso a gente tem dimensão de um continente. A gente tem muitos problemas, e os problemas são... O problema do estado de São Paulo não é o mesmo problema de uma escola no Nordeste. O problema da escola no Nordeste não é o mesmo problema da escola no Centro-Oeste. Então, assim, a gente percebe Cauã, assim, o que você tá comentando, tem, lógico, o processo de segurança alimentar, a infraestrutura das escolas, tecnologia para as escolas, né? Até mesmo escola que não tem acesso na internet. Sim, tem dificuldade. Agora a gente né? vê o governo federal formando uma parceria com a Starlink, acho que vocês já comentaram isso aqui. Então, assim, mas é uma discussão teoricamente antiga, que se arrasta ao longo de décadas, tudo isso que você está falando, porque a gente percebe que esse tipo de situação acaba não sendo algo talvez interessante, que vai trazer voto ou não para os políticos, né? Criar essa estrutura melhor educacional, porque, bom, se a gente sabe que a Coreia do Sul só teve um salto de desenvolvimento depois da qualidade de educação, e aí no momento que você oferta a qualidade de educação, você cria jovens questionadores, adultos questionadores, participativos e tudo mais, talvez não seja o interesse dos políticos terem pessoas questionando, né? Mas eu queria um pouquinho além dessa discussão de pauta. Por exemplo, essa semana teve uma discussão na Câmara dos Deputados que o governo, o Ministério da Educação, quis implantar uma matéria nova dentro da grade curricular.
uma matéria chamada Economia Doméstica, tá? E aí alguns deputados de esquerda falam, não, isso aí não é legal, não é bom, não precisa. Então foram, assim, bruscamente contra uma matéria chamada Economia Doméstica, Sim. que é para ajudar o jovem a entender como é que é o funcionamento da casa ali, não sei o quê. E olha, não estamos falando assim, vamos colocar economia no colegial, Sim. contabilidade, nada disso. Inclusive eu vi É uma economia, uma matéria básica. Uma né? parlamentar nessa discussão falando, pô, não adianta ensinar economia se o jovem não tem dinheiro. Beleza. O jovem 70,2%, se eu não me engano, dos jovens de universidade pública são de baixa renda. Beleza, a gente entende. Mas quando o jovem, com muito esforço lá na frente, vier a ter o seu dinheiro, ele não vai saber o que fazer com aquilo. Então, o mínimo, pelo menos o mínimo, seria interessante que fosse ensinado nas escolas. A gente percebe um discurso que a esquerda adota muito. Pô, o Lula botou muita gente na faculdade, o Lula melhorou o sistema educacional brasileiro. Cara, o Lula realmente instituiu alguns programas sociais que botaram realmente pobre na faculdade. Isso é interessante. O pessoal de baixa renda que antes não tinha uma oportunidade, não tinha grande chance de entrar na universidade, entraram. Mas aí a gente percebe que ao mesmo tempo em que ele ofertou algumas questões na educação, ele não desenvolveu a questão de emprego. Então o jovem saía capacitado e formado... Não. Você está equivocado. O aumento quantitativo não gerou uma expectativa na qualidade. Justamente. Não gerou. A gente Por quê? via muito jovem formado. Formado sem saber absolutamente nada, Justamente. nem ler, nem escrever. Justamente. O que aconteceu com o advento? O que aconteceu? Não, isso eu vivi. Sim. E isso eu peguei do começo, do meio e para lá para pior. O que aconteceu quando o governo do PT, do Lula, instituiu o FIES, o Bolsa... A gente vê um grande monte de calote coisa. no FIES até hoje. Mas não é nem essa questão. A questão que a gente viu que as universidades particulares... mas teve um boom de universidade particular. Que só cresceu Sim. por causa do financiamento estudantil. Exatamente. E aí universidades que tinham salas com 40 alunos passaram a ter 120, 130. O jovem aprende. Universidade que tinha vestibular para você entrar começou a fazer vestibular agendado. Tipo, todo mundo passa, passou na frente, entrou. Sim. Né? E aí você tem lá uma sala de aula de primeiro ano de faculdade, onde o aluno é praticamente um analfabeto funcional, Sim. que não consegue interpretar texto e nem fazer equações básicas de matemática. E o aluno saía formado. Saía formado depois, principalmente nos cursos de menor duração de 2 anos. Ele chega e o aluno chega no mercado de trabalho formado e ele não encontra emprego. Sem saber nada. Ele não sabe. Porque não é o diploma, e além de não saber, ele não tem emprego. Não é o porque diploma o Lula não que vai dar desenvolveu o a questão emprego. trabalhista. Não é o diploma que dá o emprego e o aluno não consegue desenvolver uma entrevista, bater um papo ali com o entrevistado de emprego, o RH da empresa. O que você está falando, Maurício, eu acho assim, você citou aí Coreia do Sul, essas coisas. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco para trás. Tem que ter a educação, tem que ter a base familiar. Pô, tiraram a educação moral e cívica. Não adianta nada você querer que os pais terceirize a educação dos filhos. É o que está acontecendo hoje. Sim, entendeu? Paulinho, eu sei. Os pais hoje, pela condição financeira do país, os dois saem para trabalhar, a mãe e o pai. Então o que acontece? Eles colocam os filhos na escola, muitas vezes até em escola particulares, caras, não sei o quê, e terceiriza a educação. Sim. Quem vai criar? Vai ser a professora e vai ser a internet. Não, vamos colocar que tem uma condição financeira. Então quem vai criar? É a professora e a internet. Essa vai ser a educação. Então, quer dizer, você não tem parâmetros, né? Eu acho assim, de morais, de família mesmo, é o que eu penso que está faltando hoje na juventude. Não, Paulinho, tem uma deficiência. Eu concordo com você. Existe uma deficiência na juventude hoje, uma deficiência dos adolescentes terem uma dificuldade de lidar com negativas, Sim. Né, de serem contrariados. Tanto é que agora, com a volta das aulas presenciais, a gente tem observado nas escolas um volume muito grande de agressão física, de briga, de um descontrole mesmo, né, que até
foi pauta na Câmara Municipal aqui de Santos, de uma audiência pública sobre violência nas escolas, agora, questão de 15 ou 20 dias atrás. Né? Então, assim, isso também foi pauta do Fantástico, né? Bullying, agressividade lá dos adolescentes. Então, tudo bem, existe sim um problema de relacionamento intrafamiliar, existe. Mas o que eu estou questionando aqui, a gente está discutindo aqui, é algo que, por exemplo, lá dos anos 80 para os anos 90, a gente via a pirâmide brasileira das pessoas formadas na universidade, era o pico pequenininho da pirâmide, eram 3% da população brasileira nos anos 80, de 3% a 4% tinha nível universitário. Então, para você entrar na universidade era difícil. Eu não estou nem falando dinheiro, não sei o quê, tinha que estudar para entrar na universidade, porque era um vestibular concorrido. Qualquer faculdade particular ali, pelo menos 7, 10 alunos por vaga, das mais fraquinhas. Não vou nem falar USP, Unesp, Unicamp, essas aí que eram 100, 200 por vaga. Né? Agora, a gente vai percebendo que é inversamente proporcional a facilidade para o aluno entrar na universidade com a qualidade com que ele está saindo. É péssima. Sim. Agora, você pega um colegial que não prepara o aluno para ler, para escrever, fazer conta, que quando a progressão o aluno, o governo do estado, o Alckmin, quando ele entrou, ele proibiu a repetência. O aluno não podia mais repetir de ano. Progressão continuada, isso aí, obrigado. Então, o aluno que passa de ano sem repetir, vai passando sem aprender, entendeu? Ele chega lá no terceiro colegial e faz uma prova agendada que não é um vestibular, é uma redação. A prova das universidades hoje é uma redação. Sim. Os caras só querem saber se ele sabe escrever, mesmo que estiver errado. E hoje em dia, nas escolas estaduais, eu acho uma coisa ridícula. Na particular, você percebe. A média, no ensino médio, a média geralmente é 5 ou 6. Na escola pública, na escola estadual, se você tira 2 no primeiro bimestre, 3 no segundo bimestre, 4 no terceiro... Aí você faz uma provinha, tirou 5 lá, passou, né? Você passa. Se a sua nota subiu, você está aprovado. Isso é ridículo. Você não tem mais o mínimo que você tem que aprender. Se você aprender um pouquinho e no final você tirar um 5, tá tudo ok. E você percebe que o sistema educacional brasileiro está quebrado quando você percebe então assim, que esse é o sistema. Eu acho que existe uma pauta que a gente vai discutir a base lá desde a primeira série, de saber como que esse aluno vai sair do ensino médio, o antigo terceiro colegial, como é que ele sai desse ensino médio se ele não sabe ler e escrever, interpretar texto. Eu tenho certeza, hoje, se a gente for em qualquer escola de Santos, no terceiro colegial, e dar uma revista, um texto jornalístico, e pedir para o aluno ler e interpretar aquilo que está escrito, ele não sabe. O aluno até lê. Mas ele sabe ler palavras. Consegue interpretar. Ele sabe ler palavras. Beleza, você leu, mas o que você leu? O que você entendeu? Explica o que você entendeu. É. Não sabe. E é uma coisa super comum. O aluno chega e vira... Eu estudo ainda, então é uma coisa que eu percebo bastante. O aluno pega uma prova e assim, 3, 4 alunos viram e falam: professora, não entendi. A professora lê de novo. Professora, não entendi. A professora pega e lê. Aí ele vira e fala: não, professor, agora eu entendi. Ou seja, ele não consegue entender o que ele leu. Ele precisa que outra pessoa leia para que ele consiga pensar no que ele está ouvindo. Então, Quantos anos você tem, Cauê? Tenho 17 anos. 17 anos. É bom a gente ter falado, porque a gente não falou. Estamos falando, Podemos Jovem. Fala o currículo. Ó, eu sou presidente da Juventude do Podemos, como ele comentou. Na Causa Animal, eu sou coordenador nacional de parcerias da Mercy for Animals. Então, a Causa Animal é uma bandeira que eu levanto bastante. A gente tem muitas coisas que a gente precisa avançar na Causa Animal. Tem muitas coisas que hoje são tidas como aceitáveis e, para mim, são inaceitáveis. Então, assim, mas isso nem é tanto uma pauta que a gente deveria entrar aqui, até por questões institucionais. Mas é uma pauta que eu levanto bastante na minha vida pessoal e nas minhas redes sociais. Então, além disso, eu estou estudando ainda, eu estou no segundo ano do ensino médio, terceiro ano, perdão. Estou no terceiro ano do ensino médio, estou quase acabando. Ia falar que você tinha repetido. Não, estou quase acabando. E fiz um curso de negociação da Universidade de Michigan.
esse curso à distância, né? Mas concluir. E assim, a gente levanta bastante isso. A gente tem que incentivar que o jovem busque conhecimento também fora da escola. Porque a gente percebe, justamente pelo fato de o sistema educacional ser quebrado, que o jovem não busca oportunidade fora. E os pais também não incentivam. A gente percebe isso. É isso que eu acho. A bandeira que eu levanto, cara, é que nem o Maurício falou, do sistema educacional, essas coisas. A bandeira que eu levanto é o incentivo dos pais. O que está faltando, ao meu ver, é o incentivo dos pais. Então, hoje em dia, a molecada está se influenciando com os influenciadores, entendeu? Em vez de buscar na internet o conhecimento. Eu acho que a internet é um mundo aberto para o conhecimento. Como você falou, você fez um curso à distância. Eu também cheguei a fazer vários cursos à distância, essas coisas na minha área de empreendedorismo, de não sei o quê. Eu acho que a gente tem que buscar o conhecimento. A internet está aí para buscar o conhecimento. O que falta é os jovens terem essa orientação dos pais. Entendeu? Por isso que eu estou falando. Hoje em dia, a terceirização da educação é muito prejudicial. Tanto, eu estou falando para uma pessoa de nível alto que tem condição. Agora, imagina uma pessoa de classe mais baixa que sai de manhã, o filho vai para a escola muitas vezes de manhã, volta a pé da escola e fica o dia inteiro em casa, sem fazer nada. Vai fazer o quê? Vai ficar na rua. Não, é justamente isso, Paulinho. A gente percebe, hoje em dia você pega isso aqui, você consegue aprender o que você quiser. Sim. Você consegue, se você quiser pesquisar sobre corpo humano, se você quiser pesquisar sobre história, você consegue aprender o que você quiser. Sim. E o jovem hoje em dia, ao invés de utilizar a maioria, assim, falando no senso comum e tal, a maioria, ao invés de utilizar para estudo, a gente percebe, a rede social, o pessoal se ligando em dancinha, a juventude... Sim, exatamente. A juventude, ao invés de focar nos estudos, focar no futuro e tal, ainda que tenha uma parte para entretenimento, ainda que tire um tempo para se divertir, isso é compreensível, eu também tiro, ainda que tire esse tempo e que tenha esse entretenimento, o jovem não foca no estudo fora do ambiente escolar e também não é incentivado a isso nem pela escola, nem pelos pais, nem pelos amigos. Exatamente. Então a gente percebe eu isso. acho que aí é onde a gente perde muito em relação aos outros países. Sim. Né? Uma pergunta pessoal, assim. Você é aquele aluno fora da curva dentro da sala de aula? Sou assim. Eu sempre completo... Como que o resto da sala enxerga esses seus posicionamentos? Bom, então, a maioria do pessoal da sala acha bastante interessante, acha legal isso, então assim... Os seus colegas de classe são do Podemos Jovem? Não. Tem 2 colegas da minha sala que eu consegui levar pro Podemos, que eles já se interessavam. Pô, a gente tem que fazer o recrutamento, né? Não faz milagre dentro de casa, né? Eles já se interessavam por política, estudavam política, mas assim, a minha sala hoje tem 30 e tantos alunos e só 2 se interessavam por política. Então foram os 2 que eu consegui convencer e levar pro nosso lado e tal. Mas assim, a gente percebe, a minha sala, por exemplo, falando da minha escola de um nível geral, o pessoal não tem muito interesse por política. Então a gente percebe... Mesmo, assim, você convida, deixa disso, não tem nada a ver, não sei o quê. Não, o pessoal até fala, acho legal e tal, vou acompanhar, mas eu não me vejo participando, não gosto de política, não prefiro não me envolver com política, meus pais não gostam de política. Então, meus pais estão mais pro outro lado, meus pais são... o Podemos hoje em dia, o Podemos é um partido, assim, a gente tá mais pro centro, o Podemos é um partido que se considera nem direita, nem esquerda, essa é a nossa posição, mas também é um partido completamente livre. A gente tem no nosso quadro, por exemplo, o vereador Fábio Duarte, que tá com o Bolsonaro, e isso é completamente tranquilo, não tem problema nenhum. O Podemos é um partido livre, a gente tá no centro. Oficialmente a gente não é nem de direita nem de esquerda, o que é completamente saudável. Deixa eu só dar um adendo aqui. Fábio, tem que vir participar aqui, porra. Eu toda hora fico te chamando nas redes sociais e tu não vem, caramba. Tem que participar. Vamos lá na quinta-feira pegar ele pelo Vamos braço. lá pegar ele. Vamos trazer ele com o Cauê. Mas isso aqui tá feriado, hein? Vai na terça-feira. Na terça-feira. Vamos lá. Vamos pegar o Fábio lá. Vai, desculpa te cortar. Mas eu concordo contigo. Eu acho que a juventude, ela tem um distanciamento, assim, da política. Eu acho que ela vê a política com um negócio meio sujo, não é? Isso não quero participar, não faz parte da minha vida.
Eu vejo isso, né? Eu vejo... Eu já classifico como administração de desculpa. Eu prefiro falar que eu não gosto de política do que ter que me esforçar Do e que me entender o que dedicar é a isso, estudar. entendeu? É. Porque a partir do momento que eu vou trabalhar na política, eu E a vou mexer política é com a complexa, né? Sim. eu tenho que entender, eu não posso ir lá para passar carão, né? Sim. Então é mais fácil administrar uma desculpa do tipo, não gosto disso, meu Sim. pai não deixa, pá, não sei o quê, e não me meter, né? Fica sendo talvez uma forma mais educada, né? Sim. Tipo, não enche o saco essa conversa. Não, e pra democracia isso não é saudável. Não, de jeito nenhum. A gente precisa que o jovem participe De jeito- justamente por aquilo que a gente estava falando mais cedo. Se Mas o jovem não porque lutar, se o jovem não se envolver, se os quadros ele não vai ser tido como prioridade. É. se os Exatamente. quadros políticos não mudam, a gente continua tendo mais do mesmo. São Sim. os mesmos todo ano ali Justamente. disputando eleição, não muda. As Um figurinhas. retrato disso é a Câmara de Santos. Sim, as figurinhas são sempre as Uma, mesmas. uma barbaridade de política do jovem que eu acho é assim, você quando tem 18 anos, você vai fazer o alistamento militar, então quer dizer, se tiver uma guerra, você vai morrer pelo país. Concorda comigo? Sim. Agora, para você conseguir comprar uma arma, você tem que ter 25 anos. É. Então, se tiver quer dizer, guerra, você pode lutar se tiver pelo guerra, Brasil. você pode morrer e matar pelo país. Agora, se você precisa de uma arma para defender a tua família, ou você mora num sítio, você mora num lugar distante, você não tem direito. Então, isso aí já mostra a falta de engajamento, porque eu acho essa lei um tremendo de um absurdo, cara. Eu acho um tremendo absurdo. Então, o cara tem condição de ir pra guerra, de pegar um fuzil, de fazer o treinamento militar, de defender o país, de morrer pelo país, mas não tem condição de comprar um armamento para defender a família dele. Sim. Então, quer dizer, eu acho que aí o jovem tinha que bater o martelo e falar, para, entendeu? Né? É uns negócios absurdos, que nem, você tem condição de tirar o título de eleitor com 16 anos. Pô, então vamos também antecipar a carteira de habilitação. Eu sou a favor. Pô, se o jovem tem condição de 16 anos tirar o título de eleitor, eu acho que tem que ter também. Por que Não, não? justamente. Por que não dirigir aos 18 anos? Não é verdade? Até mesmo de ele ter um meio de subsistência. Eu tenho um carro da família, eu vou fazer um Uber, vou não sei o quê. Não, justamente, o jovem ele é considerado pronto para decidir o futuro do Brasil com 16 anos. 16 anos. Mas para dirigir ele espera os 18. E não pode. É uns absurdos, exatamente. Então você não responde o que você faz criminalmente. Então quer dizer, um moleque de 16 anos, com 1,90 m de altura, 120 quilos, o cara vai lá, espanca uma velhinha na rua. Não, ele é um coitadinho, ele é uma criança. Entendeu? Ele vai ficar Não uma sabia o que semana ele lá tava na. fazendo. Ele vai ficar uma semana na FEBEM e ele não sabe o que tá fazendo. Ele é uma criancinha. Agora, porra, peraí, né? Não é assim que funciona o negócio. Eu acho que você tem que tipificar o crime. Sim. E não a idade. Pra mim, cara, a criança que puxa um gatilho com 16 anos, ela tem que sofrer as mesmas penas do que um Sim. cara com 25, 30, 40, 50 anos. Porque ela sabe muito bem o que tá fazendo. Hoje em dia não existe esse negócio. As informações estão aí. A gente vive falar disso aí em 1940, 1930, tudo É bem. compreensível. Uma criança de 16 anos era uma criança de 16 anos. Entendeu? Hoje, no século que nós estamos vivendo, com as informações na velocidade que nós temos, é incompreensível você ter uma política como essa. Ô, Cauê, eu acho que a pauta da maioridade penal não vai ser posta por vocês que estão jogando contra, né? Vocês vão falar, não, queremos ser presos, não sei o quê. Não, né? Deixa quieto, né? Não, mas é uma pauta que eu defendo também, justamente pela Da questão da maioridade penal. segurança pública. Eu defendo a questão da maioridade penal pela segurança pública. Sim, com certeza. Tem coisas que a gente tem que defender pelo coletivo. Sim. Não pensar na gente como um individual. Entendeu? Eu tenho uma empresa. Eu vou votar leis que beneficiam a empresa. Não, vamos votar leis que beneficiam o coletivo. Sim. O todo, né? O todo. Senão a gente vai ver acontecendo, como um caso extremamente polêmico do passado, que já foi até fruto de discussão do presidente com a Maria do Rosário,
Que é o caso do Champinha. Do Champinha, A gente vai ver, enquanto a maioridade penal não for reduzida, a gente vai ver esse tipo de caso continuar a acontecer. Sim. E cada vez pior. Cada vez pior. Enquanto isso, o jovem tá como? Perdido na rede social assistindo dancinha de TikTok. Então, mas aí é que tá. A criminalidade, ela sabe disso. Então, o que que acontece? A criminalidade, as facções, então é mais fácil a facção dar uma pistola na mão do moleque de 16 anos e falar, ó, mata aquele cara lá que tu vai ter moral. E aí é fácil. E ele provavelmente vai. Ele provavelmente vai. Ô, Cauê, me fala uma coisa. Você com 17 anos, você já tá militando na área política há quantos anos? Cerca de 3 anos. 3 anos? 3 anos. Tá, mas você não... Isso oficialmente, com o envolvimento partidário. Tá, e aí você entra pro Podemos com qual idade? Quando é que você entrou? Eu entrei no Podemos com 16 anos. 16 anos? Tem 1 ano que eu tô no Podemos. Tá. Inclusive é até engraçado, eu vou contar aqui a história de como eu cheguei no Podemos. A gente tava... a gente tava votando aqui em Santos a reforma da Previdência. No tempo eu fazia parte do Movimento Brasil Livre, do MBL. E, inclusive, depois saí por questões de discordância e tal. Um movimento que se perdeu. Mas voltando ao foco, eu pertencia ao Movimento Brasil Livre. A gente estava defendendo a reforma da Previdência Municipal aqui de Santos, que é o IPREV. E no dia da primeira discussão, a gente foi lá, levantou cartaz. Aquela galeria da Câmara de Santos, com certeza já foram lá. Aquela galeria, para quem nunca foi, tem uma galeria em cima em que a gente observa. A galeria tem lotação de cerca de 114 pessoas, se eu não me engano. E a gente observa de lá de cima a votação realizada lá embaixo. Então, aquela galeria estava completamente lotada do pessoal de sindicato, completamente lotada do pessoal da esquerda, que foram mobilizados justamente pelos vereadores de esquerda. E aquela galeria estava completamente lotada. E só nós, a gente era cerca de 10 pessoas, só 10 pessoas defendendo a reforma da Previdência, que foi completamente necessária para equilibrar as contas do município. Sim. Então, a gente estava lá. Em determinado momento, um dos representantes de sindicato estava com camisa de sindicato, inclusive, esses são os piores. São os linha de frente. Ele se aproxima, empurra, rasga o nosso cartaz e tal. E de lá de baixo, o vereador Fábio Duarte, do Podemos, e o vereador Fabrício Cardoso se manifestaram, pediram um intervalo. Então a votação foi paralisada por cerca de 5 minutos. Durante esse tempo tiraram o cara de lá e tal. A gente conseguiu colocar o nosso cartaz de novo. E eu fui procurado pelo Fábio Duarte, pelo pessoal do Fábio, para que a gente desenvolvesse algumas ações pelo Podemos. Então, nesse momento, eu me aproximo do Podemos e, certo tempo depois, eu assumo a vice-presidência da juventude do Podemos. Então, foi por causa quase de uma surra que tu tomou. Justamente. Entrei no Podemos apanhando. Entrou no Podemos apanhando. Entrei no Podemos por apanhar. Por causa de uma surra que o Cauê entrou no Podemos. Justamente legal, assim. Legal a história, legal. E, bom, eu achei bonita a atitude do Fábio e do Fabrício, né? Sim. Que viram vocês lá em cima na galeria, né? O que aconteceu. E parar, né? A votação. A vereadora Débora Camilo, do PSOL, até depois, ela se manifestou contra retirar o cara de lá. O cara que agrediu a gente. Pô, vocês estão... Isso é antidemocrático e tal. Mas você quer o quê? Antidemocrático é agredir o cara que tá do outro lado. Mas você quer o quê com uma vereadora que nega porte de arma pra mulher que é agredida, cara? Entendeu? Tá uma preocupada, incoerência. ela tá mais preocupada hipócrita. com o dia da Marielle Entendeu? Franco. Ela tá preocupada com o dia da Marielle Franco. É uma hipócrita. É uma verdadeira hipócrita que tá aí na Câmara de Vereadores de Santos, graças a essas minorias barulhentas que elegeram ela. Entendeu? Que essas minorias aí. Mas deixa quieto. Bom, só fazendo um parênteses rapidinho aqui, pra gente falar daquela pautinha que você trouxe lá dos seus informantes da CIA, que você tem lá, da tia Michele. E... quer soltar o verbo aí, Paulinho? O que aconteceu hoje, né? Porque ela falou demais, né? A Michelle Bachelet, ela tá no Alto Comissariado da ONU, né? Direitos Humanos, né? Para Direitos Humanos. Então, para variar, ela entrou nessa pauta aí do desaparecimento aí do jornalista inglês, né? Do guia brasileiro, não sei o quê. Para variar, esculachou o governo brasileiro, né? Dizendo que o governo brasileiro não estava tomando
as devidas providências, que o governo brasileiro era associado à morte de indígenas, que era associado a madeireiros, esse tipo de coisa, que a Europa tinha que tomar cuidado com o Brasil, esse tipo de posição. Só que a dona Michelle Bachelet, ela foi presidente do Chile. Sabe o que eu acho engraçado? O pessoal da ONU fala, não, o Brasil destrói, né, a Amazônia, põe fogo, tira madeira, não sei o quê. Mas os primeiros putos a comprar madeira estão na Europa. Sim, Sim, não, com certeza. se você- Comprar madeira pode. A gente percebe essa Caraca, hipocrisia. velho. Mas é que nem fazer o rastreamento ao contrário. Vamos fechar os compradores de peça roubada de moto. Vamos fechar o europeu que compra madeira Sim. contrabandeada do Brasil. Vamos fechar O os receptador, americanos. né? O receptador. Porque essa grande maioria dessa madeira vai para a Europa. E a Vai gente, para a França. A gente percebe esse discurso, Exatamente. principalmente vindo da esquerda e do pessoal da ONU, que é um discurso que não condiz com a realidade. Não. É um de discurso jeito nenhum. hipócrita. Hipócrita, total. Exatamente. Então, quem compra madeira ilegal são os europeus. São os fabricantes de móveis europeus. Você vai lá, porra, o cara tem IP-RO. Onde tem? Porra, só tem na América Latina, só tem no Brasil. Mas que floresta que tu tirou essa porra dessa madeira? Tem que ser de lá. Entendeu? É a mesma coisa a peça roubada de moto, cara. Tu tem que saber onde tá, tem que fechar lá, pô. A polícia tem que fazer, a Interpol tem que fazer, sei lá quem tem que fazer, mas tem que fazer essa porra. Bom, essa Michelle Bachelet. Hoje eu tô nervoso, cara. Ontem eu já me estressei, Toma mais um gole de chamate aí. entendeu? Ó, E Tubaína? ela foi presidente do Chile na época da Dilma. Tem fotinha dela abraçada com a Dilma, pra vocês verem na internet o nível da mulher. Outra coisa, ela foi pra Europa Oriental, na Alemanha Oriental, ela ficou lá na década de 70. Olha só, Edson. Na década de 70, ela ficou lá uns 5 anos na Alemanha Oriental, estudando. Tu sabe que ela estava estudando economia, deve ser, né? Economia, essas coisas assim. Bom, Sei que ela foi estudar alemão. eu também, eu achei. Mas não, ela deve ter estudado uma economia que a gente não sabe direito qual que é economia. Outra coisa que essa palhaça fez. Na época da invasão lá da paz celestial, lá do chinesinho sendo massacrado pelo tanque, entendeu? O chinesinho tomou um T-72 no meio da fuça, virou um pastel lá na Praça Imperial. Aí ela Praça da chegou... Paz Celestial. Paz Celestial. Virou pastel de flango. Pegou o pastel de flango. Ela falou que ela era a favor dos centros de treinamento vocacionais da China. Olha o que ela fala da Treinamento vocacional. ela falando das cadeias da China, falou que era a favor do centro de treinamento vocacional. E quando morreu o líder dela, o Fidel Castro, ela soltou essa pérola. Olha lá, o líder... Ela falou assim, que ele era o líder da dignidade e da justiça em Cuba. Meu Deus. Então você vê o nível da mulher que tá metendo pau na gente. Entendeu? Uma mulher de extrema... Uma mulher com esquerda. passado escuro, Não, extrema hipócrita, esquerda... desenvolvendo um discurso também hipócrita, Hipócrita. e que não condiz com a realidade. A esquerda e o pessoal da ONU tem muito esse discurso. Tem muito. Não, o governo Bolsonaro, o governo brasileiro, até antes o Bolsonaro tinha esse discurso quando era o Temer. O governo é contra a indígena, o governo é contra o meio ambiente, o governo está desmantelando o meio ambiente. É uma coisa que não condiz com a realidade. A gente vê recorde em apreensão de madeira ilegal. A gente vê um combate realmente ao crime organizado dentro da Amazônia, dentro desses lugares mais fechados. E a gente percebe que isso não condiz com a realidade e que esse discurso, além de hipócrita, é mentiroso. Totalmente, né? A ONU, eu vou te falar, viu? Ela parece um reduto da extrema esquerda do mundo, cara. Porque... Pô, só juntou tranqueira lá, Não, cara. você pega os caras que estão na ONU, pelo amor de Deus, pegaram... Eu não entendo isso, cara. Cadê o pessoal de direita, ó, o pessoal progressista? Não entra lá dentro? Não é possível. Ou só pega o pessoal, o cara apoia o regime cubano. O cara apoia o regime chinês. Guerrilheiro. Foi guerrilheiro. Militante Eu de acho que não o sei currículo aonde. dos caras tem que ser esse. O cara tem que ter estudado na Alemanha Oriental. O cara tem que ter sido um presidente Não, populista, que nem ela foi. Entendeu? Porque ela Tem foi que ter um presidente currículo populista. parecido ao currículo dos filiados do PT. Exatamente. Pra Mas, ser ó, funcionário da ONU. Assim, vamos parar para analisar um pouco o que está acontecendo no mundo, né?
o conceito comunista, socialista, não sei o quê, deixa um pouco de existir, né? Porque você fala assim, é um país socialista, é um país comunista. Qual é o país realmente comunista, socialista? Nenhum. Nenhum. Né? Nenhum. Você tem. Hoje o mundo eu acho que está dividido entre ditaduras, países que têm governos que são governos que se dizem democráticos, mas são extremamente persuasivos assim, em cima das suas ideias, que tem uma política de sustentação do poder, né? Que aí entra a Venezuela, entra alguns países assim que se dizem democráticos, mas são ditaduras, entre aspas, né? Não, tudo bem. Assim, vai. Se a gente colocar numa balança o conceito de ditadura, né, que massacra o povo, como a Coreia do Norte, né, e falar com Venezuela, tudo bem, vai, tem lá suas diferenças. Sim, com mas, certeza. mas não deixa de ser uma ditadura embutida. Mas Então, Cuba é uma ditadura. tá Cuba, tudo bem. Cuba, quando teve essas manifestações Desceram o que a cacete gente do povo teve- lá, Não, cara. Nós temos hoje com 45 desaparecidos em Cuba. Sim. E a imprensa não fala nada. A imprensa não fala nada. A imprensa fala do... Foram viajar, pô. 45 pessoas desaparecidas. Cuba é um governo democrático, Eles se perderam como nas costumam plantações de dizer. cana-de-açúcar. Exatamente, não, Eles exatamente. estão perdidos nas selvas de Cuba. Ou foram com uma boia pra Miami e não sobreviveram. Não, ficaram sem combustível no carro dos anos... Dos anos 60, né? 60 50, mesmo. exatamente. Não, então assim, veja. Então, eu queria entender, um pouco desse viés que está acontecendo no mundo, porque eu acho muito estranho, né? Porque você tem uma política e Eles falam muito daquele negócio de 2030, né? Que é a Agenda nova ordem, 2030. a Agenda 2030, né? Que é uma nova ordem mundial, não sei o quê. São Jorge Soros, papapá, tem uma série de cabeças aí que estão mexendo com os países, né? E estão conseguindo implantar os seus governantes dentro desses países, né? Então você vê, o Canadá, que era um país extremamente politizado, extremamente evoluído, né? Liberal. Aqui, liberal, né? Canadá. O Edson me sacaneou hoje, porque eu não gosto do Drudro lá, como é que é o nome? Do Tio lá. Fidelzinho. Fidelzinho lá do Canadá. O mini Fidel. É Mini pra Fidel. bebida ficar gelada. É. É o filho do Fidel. Falaram que ele... Não, É idêntico. falaram que ele é filho bastardo do Filho Fidel. bastardo do Fidel. Eu acredito. Falaram que ele é filho bastardo do Não, Fidel. confirma lá com o teu agente da Não, CIA, eu se é vou- verdade. O Fidelzinho. Então, você tem, por exemplo, o Canadá, que era um puta de um país, que era referência de moradia, todo mundo queria morar no Canadá, está se destruindo. Aqui na nossa região, na América do Sul, você tinha exemplo que era o Chile, um puta país envolvido, está destruindo. A Argentina, na década de 80, virou depois da ditadura 80, início de 90, teve lá seus altos e baixos, teve lá os seus problemas lá depois da Guerra das Malvinas, que também se quebrou toda. Tudo. Até a Venezuela, Mas 30 anos, mesmo era um puta assim, país da mas América mesmo Latina. assim, Puta país. a Argentina ainda era uma boa referência, né, de economia e tudo Sim. mais, não sei o quê. A Venezuela nem se fala, que era um puta polo turístico, de exportador de petróleo, participava da OPEP, não sei o quê, nos anos 80, nos anos 90, também despencou. Né? Eu não vou nem falar Bolívia, Colômbia também, que se perderam lá com os presidentes que eram ex-guerrilheiros, agora o Peru, né? A Colômbia que está lá com votação. Colômbia Que está com o segundo turno lá com o guerrilheiro Ex-guerrilheiro. quase entrando na Sim. presidência. Não pode nem pisar na Espanha, o cara. Então, Não foi esse domingo agora? não, acho que agora... Eu acho que é no próximo, se não me engano. Então, Próximo você pega aí uma série de países que estão se deteriorando, né, enquanto democracia, mas estão se deteriorando. Pô, a inflação da Argentina está maior que da Venezuela. A inflação da Argentina está maior que da Venezuela. Né? E aí uma série de países se quebrando. Ontem eu vi uma matéria de um jornal americano, dos caras metendo pau falando que a gasolina chegou a $5 nos Estados Unidos. Não, hoje eu li, $5. Hoje eu li uma matéria que Na Inglaterra faltava tem gente que não está indo trabalhar porque não tem dinheiro para pôr gasolina no carro. Não, $5 hoje- se você fizer a conversão pra cá. mais de Não. R$25, né? $5 o galão. É, Tudo $5 bem. o galão.
Dá mais de 8 conto a gasolina. Sim. Então assim, os Estados Unidos que nunca teve problema de gasolina, todo mundo tem V8 lá. Todo mundo tem caminhonete, V8, carrão, entendeu? Muscle car, não sei o quê. Gasolina nunca foi problema nos Estados Unidos. Então você vê. Aí, ontem também eu falei com um colega jornalista, tava discutindo com ele, pô, o Brasil tá difícil, tá complicado, tá tudo. Eu falei, meu irmão, dá graças a Deus que mesmo pagando caro, você vai no mercado e tem comida. Sim. Se você for na Europa, em alguns países da Europa, não tem comida. Não adianta ter o preço adianta barato ter e tabelado, por exemplo, e não ter comida. As pessoas têm dinheiro na Europa, mas não têm comida para comprar. Então, só... Há 10 dias atrás estava faltando leite em pó para beber nos Estados Unidos. Não tinha leite em pó para criança. É verdade. Só dando adendo da Argentina... Não, me dá um baconzito aí, por favor. Dando Obrigado. adendo da Argentina, eu tava lendo hoje que vai faltar trigo, cara, na Argentina. Faltar trigo na Argentina é a mesma coisa que faltar carne, cara. Sim. Porque, porra, o maior produtor de trigo da América do Sul é a porra da Argentina, o Brasil cara. importava trigo O Brasil da Argentina. importava, exatamente. Agora você vê que vai faltar. Mas por que vai faltar? Porque os caras vieram com uma política de congelamento, de tabelamento. Isso não dá certo. Porque o produtor tem o custo dele de produção. Justamente. Exato. E o custo de produção dele, hoje, com a economia que tá do jeito que tá, internacionalizada, meu, não adianta. Pra quem não conhece o Edson, rapidamente aqui, ó. Não tá aparecendo. Porra, Edson. Parece aqui, ó. Não adianta a gente vir falar de preços porque os preços são mundiais. Vai continuar sendo a voz oculta do podcast. Voz oculta, pode crer. Entendeu? Então não adianta esse negócio de vamos tabelar o preço Não, da justamente carne, quando vamos você tabelar. obriga o produtor a vender Ele não por produz. menos do que ele produz, ele para de fica parado, produzir. ele fica parado. Ele Fica para de parado, produzir. exatamente. O custo dele de produção é maior do que o que ele vai vender. Então por que o cara vai trabalhar? Por isso é tão importante falar hoje sobre responsabilidade fiscal. É importante falar hoje sobre reformas na parte econômica. É importante falar hoje, trazendo mais para uma política estadual, da revisão do Pacto Federativo. Sim. A gente hoje não tem... São Paulo sustenta o Brasil. São Paulo é a locomotiva do Brasil. Se São Paulo tá bem, o Brasil tá bem. Sim. Então a gente percebe hoje o Pacto Federativo atrasa o desenvolvimento de São Paulo. A gente percebe que a gente manda muito dinheiro para lá e volta cerca de R$7 a cada 100 que a gente envia. E o Podemos é alinhado a isso? O Podemos é a favor da revisão do Pacto Federativo. É uma pauta que a gente levanta e é uma pauta extremamente necessária. Mas eu vou te falar uma coisa. A gente não é contra parar. Não, a gente não é a eu favor de acredito, parar de- eu acho legal isso, né? Porque a gente mora aqui em São Paulo, é o nosso estado, tudo. Só que é o seguinte, enquanto os governadores do Norte e Nordeste tiverem o mesmo peso de um deputado federal, de um senador do Sul e Sudeste, eu acho que nunca vai haver essa reforma. Porque... Mas é uma reforma extremamente necessária. Então, nunca vai haver. Porque, Edson, o cara para se eleger aqui senador da República, em São Paulo, quantos votos tem que ter? Vários milhões. Vários milhões. O cara para se eleger senador no Maranhão, E o coronelado, né? o cara para se eleger senador no Acre, 10 mil votos. senador no Pará. Então, quer dizer, não se pode... Só de funcionário já elege. Exatamente. Da fazenda. Só de funcionário que exatamente da fazenda que o cara tem. Então, quer dizer, enquanto tiver o mesmo peso, o pessoal... Não é preconceito, não é nada. Mas enquanto tiver o mesmo peso, o Norte e o Nordeste, em relação à região Sul e Sudeste, essa reforma, infelizmente, nunca vai ser realizada. Ao meu ver, eu tenho 54 anos de idade, eu acho que nunca vai ser realizada. Não, é a mesma sim. coisa a reforma eleitoral. Sim. A reforma eleitoral. Enquanto um deputado federal lá do Norte e Nordeste tiver o mesmo peso de um deputado daqui do estado de São Paulo, do estado do Rio Grande do Sul, do estado de Santa Catarina, não vai ser realizado mesmo. Vai ser barrado na Câmara, os caras vão jogar fora, vão rasgar o projeto e falar, amigo, você tá querendo me ferrar? Paulinho, veja. Eu entendo que a discussão passa por um modelo de gestão que o Brasil adota, de um modelo centralizador no governo federal. Né?
O que eu entendo é que os estados deveriam ter uma autonomia maior, O dinheiro do Estado de São Paulo tem que ficar no Estado de São Paulo. uma autonomia maior, né, para gerir os seus recursos. Né? Não, manda o dinheiro tudo para Não é parar Brasília. de repassar o dinheiro para Brasília. Não, não é isso. É deixar um pouco de autonomia para o Estado de Pro São Estado Paulo. de São Paulo A decidir, gente contribui né? com quase 40% Cara, quase eu- 40% da arrecadação Não do que, Brasil não, vem do Estado de São não, Paulo. Não que o São E 8% mais justo, fica. Não que o dinheiro que é gerado aqui não tem que atender os outros estados. Não, tem claro. sim. São estados pobres, estados com A deficiência. gente percebe tudo. o Amapá, por exemplo, que contribui com menos Entendeu? de 5% da arrecadação do Brasil e recebe 300% do que ele envia. A cada R$100 que ele envia, ele recebe mais de 300. Mas assim, a gente começa, a gente tem um problema estruturante no Brasil, que é o seguinte. Estou mexendo na tua câmera aqui. Pronto. O que acontece é o seguinte. Por que existe cidades com 5 mil habitantes? E nessa cidade tem lá 10 vereadores, 7 vereadores, prefeitos, secretários e não sei o que, blá, blá. É justamente para isso. Como Exatamente. como que essa cidade se paga? Exatamente. Ela não se paga. Não se paga. Alguém tem que mandar dinheiro para ela. Quem manda é o governo federal. Governo federal. Que manda para a cidade e um pouco do estado também. Então, você começa a perceber que o empobrecimento do estado brasileiro, do Brasil como um todo, nação federativa, estado e tudo, começa na base, na ponta. O problema estrutural nosso está na base. Justamente. Como é que se admite um município com 3.500 habitantes? Borá, sei lá, o estado de São Paulo tem município com 1.200 habitantes. E tem prefeito com 1.200 habitantes. Como é que se Prefeitos, torna tem um toda município? Uma grade de... Uma grade de Como é que, funcionalismo como é que público, né? 1.200 pessoas sustentam um estado, com um município? Não sustenta. Não sustenta, Essa é a mas resposta. alguém vai sustentar. Sim. Tá? Então, agora assim, o deputado que recebe apoio político desse pequeno município para se eleger, vai querer cancelar o município? Não. Não vai. Não vai. Então não adianta, a gente vai chover no molhado. Se não mudarem os conceitos estruturais do Brasil, a gente vai ficar chovendo no molhado. Não adianta. Tá? Então assim, infelizmente tem que cortar na carne, mas o político não corta na Não carne. vai cortar Não nunca, corta. não vai. O certo seria Por isso até hoje a gente Quais- não passou a reforma administrativa. Não quais são os exatamente. municípios... É extremamente necessária, mas não vai passar. Não vai passar. A Não mesma vai coisa, passar a régua. Quais são os municípios que não se sustentam? É. Olha, a gente tem dos 5.750 municípios, 1.800 não se sustenta. É o seguinte, campeão, você tem 5 anos para sustentar. Se vira, dá teus pulos, traz indústria, traz empresa, se vira. Se em 5 anos você não se sustentar, fecha o município e o vizinho do lado incorpora. Sim. Acabou. É isso aí. É simples. A gente já vai ter uma economia de escala assim absurda. Mas você Absurdo. acredita que isso vai acontecer um dia? Então vamos se ferrar pro resto da vida, Eu, cara. eu vou te falar, A cara. gente vai ficar no Eu- buraco pro resto eu- da vida. Não enquanto- vai É mudar, a mesma cara. coisa a reforma Enquanto eleitoral. esse for o A sistema, reforma não vai eleitoral passar. tem Vai que ser mudar. uma reforma distrital. O Entendeu? Brasil pode faturar em arrecadação, crescimento do PIB, pode ser o maior exportador do mundo, pode aumentar o que for. O dinheiro vai pro mesmo ralo. Vai. Proporcionalmente. Aumentou a despesa, aumenta a arrecadação desses pequenos municípios, aumenta as arrecadações dos estados, tudo da mesma proporção. Porra, se o estado do Amapá não consegue se sustentar enquanto estado, incorpora o outro estado. Amazonas. Acabou o problema. Amazonas incorpora o Amapá. Entendeu? Acabou. Infelizmente, essa é a realidade. Cara, mas isso aí... Tem que pagar a conta, Mas cara. Tem que pagar a enquanto conta. Se a houver- conta não fecha- É que nem eu acabei de falar. Enquanto houver o mesmo peso de um deputado federal, de um senador do estado do Amapá, que tem o mesmo peso de um vereador, de um deputado vai querer federal que o estado dele de São acabe. Paulo, o cara não vai querer acabar nunca. Justamente. Você concorda comigo? Não vai O que querer acabar. acontece, Isso o aí que é- acontece, por exemplo, se a gente for fazer uma analogia a uma empresa. Se a conta da empresa não bate, a empresa fecha. Sim, tá falida. Se, Exatamente. se a conta da empresa não bate, se a empresa não consegue dar lucro, não é nem dar lucro, se a empresa não consegue se sustentar, Se você não paga um Ela fornecedor, se você não paga um fornecedor, ele entra com uma ação
e pede a sua falência. Justamente. Acabou. Mas na iniciativa privada é assim, né? Na iniciativa pública tá Falando bem em longe. iniciativa disso. privada, o João Dória aí anunciou que tá retornando, Não, né? fala, Largando a né? vida pública e retornando à iniciativa privada. Tchau, Dória. Tchau, Dória. Tchauzinho. Vai, tá. Tchau, tchau. Dória. Vai tarde. Vamos- Ô, Cauã, fala um pouco do quadro do Podemos aqui da região. Fala um pouco se tem um presidente regional. O quadro em si, fala um pouco aqui. Se tem alguma. Se eu. Opinião, Aqui não dá pra falar, mas se você acha mesmo o Fábio vai sair pra pré-candidato, pra deputado Fábio já é estadual? O Pré-candidato. Fábio Duarte, nosso vereador, é pré-candidato a deputado estadual. Inclusive, ele tem meu apoio pelo Podemos. pelo Podemos. Ele tá mais alinhado ao governo Bolsonaro, ele tá mais alinhado à direita, ainda que esteja num partido de centro, como é o Podemos. Isso é completamente... ele tem o aval para isso, ele tem permissão para isso, não tem problema nenhum. Então, assim, ele é pré-candidato a deputado estadual. A gente tem aqui o nosso presidente, Leandro Xadá, que, junto com a nossa deputada federal, Renata Abreu, já trouxe muito recurso para a região. Então, o Podemos está sempre trabalhando por aqui. O Podemos, aqui na região, também temos o prefeito Caio Amado aqui do lado e tal, mas a deputada federal Renata Abreu já trouxe muito recurso aqui para Santos. Ela é uma super parceira. Um abraço, Renata, inclusive. Mas agora perguntando uma pergunta meio discreta. O- não sei se vai querer. Só um corte. O Fábio tem aparecido bem posicionado em diversas pesquisas e enquetes aqui na região que o pessoal tem soltado pela internet, né? Ele é sempre lembrado, né? Deixa eu só. A gente acredita que o Fábio vai ter uma boa votação. Saia justa. Nossa, A Renata Abreu, né? Vamos lá. A gente sabe que a Renata Abreu ela tem um viés meio de centro, né? De centro, né? Não vou. A gente não eu, tem não vou que- ser, eu não vou ser o advogado do diabo aqui Não, nessa mesa, porque eu não vou querer que caia de novo o nosso programa. A gente tem que tirar Mas- a gente tem que deixar um pouquinho de lado essa polarização. Enquanto a gente estiver perdido nessa briga de direita e esquerda, o Brasil não vai pra frente. Não, eu concordo com você, mas a gente sabe que o Fábio é um cara de direita. Ele é mais pra extrema direita do que um cara de direita. Não, eu me direita, considero um cara de direita. direita. Eu me considero um cara de direita. É que né? o Fábio é só um pouco mais nervoso O que a Fábio é gente, um só cara isso. meio de extrema direita. O Fábio é gente boa, é só um pouquinho Eu mais acho ele um nervoso. cara meio de extrema direita. Eu acho ele meio de extrema direita. Bom, tendo a Renata Abreu, uma mulher de centro, uma mulher negociadora, conservadora, Mas mas... tu não acha ela de centro-esquerda? Extrema esquerda. Não, eu não acho a Renata Abreu de esquerda. Eu não acho a Renata Abreu de esquerda. Eu acho ela uma mulher de centro. Eu acho que... A gente é pelo Brasil. Nem eu direita, nem esquerda. Eu acho que ela não... Como é que ela vê essas candidaturas do Fábio e esses embates dele na Câmara? Né? Ela tem alguma posição? Ela fica neutra? Ela fala, deixa o cara fazer o trabalho dele. Né? Não, eu tô aqui, tenho que, eu ia fazer essa pergunta também pro Xadá. Ó, Vou falar. o Fábio é um vereador que foi bem votado aqui Sim. na cidade. Teve meu voto. Teve o seu voto. Teve o apoio da minha família, inclusive, também. Então, assim, ainda que ele esteja à direita, ele é um cara que foi bem votado e ele tem o direito e o dever de representar os eleitores dele. Os eleitores dele estão mais à direita, os eleitores dele são de direita. Então ele tem que representar o eleitor dele sim, ele está completamente correto nisso. É uma coisa que, independente da posição do partido, ele tem a posição dele, ele foi eleito para isso. E ele foi eleito com esse discurso. Foi eleito ele com foi esse eleito com discurso, esse não discurso. mudou, ele Não, se manteve. se Ele é manteve. uma pessoa que se manteve do começo Ao fim. ao fim. E tá crescendo, tá sempre sendo lembrado nas pesquisas. A gente acredita que ele vai ter uma excelente votação. Não, eu também acredito. Agora, eu acho assim, eu particularmente, acho estranho porque nós temos uma líder do partido, que é a Renata Abreu. Né? Ela é uma mulher que muitas vezes já se declarou favorável ao não armamento, ela já se declarou favorável a determinadas pautas que a gente de direita, eu sou um cara de direita, não sou extrema direita, mas eu sou a favor do porte de armas, sou a favor do armamento, sou a favor da legítima defesa. E a Renata Abreu já teve posicionamentos contrários na Câmara, no Congresso. Câmara Federal. Exatamente. E eu acho assim estranho, porque o Fábio é um cara radical, né? Meio assim nos pensamentos dele.
Eu fico assim pensando, velho, meu, eu acho assim, o Podemos é um partido de centro, partido conciliador, eu conheço o Leandro há anos, tudo, então eu acho um cara legal, tudo, só que eu acho estranho o Fábio, né, ter esse posicionamento radical num partido que é meio de centro. Então, o Podemos, ele é um partido pelo Brasil. A gente não tá nem à esquerda nem à direita. Mas a gente dá autonomia. O Podemos dá autonomia para que os seus eleitos defendam as suas pautas. Então, o Fábio tem autonomia para defender o que ele acredita e ele tem o dever de defender as pautas dele. Ele foi eleito justamente para isso. Então, ele tem a autonomia dele. O que a gente percebe é, justamente em muitos outros partidos, isso seria um problema. Em muitos outros partidos, se você não segue a cartilha do partido, você tem um problema. Exatamente. A gente percebe o Podemos é um partido diferente. É justamente por isso que eu tô no Podemos. Você não é obrigado a concordar com o partido. Você tem autonomia dentro do partido. E é justamente por isso que eu me mantive no partido. A gente teve aí todo esse rolo com o Sérgio Moro e tal. Sim. Me mantive no partido, eu cheguei antes do Sérgio Moro no Podemos. Independente disso, em determinado momento eu acreditei na candidatura do Sérgio Moro, defendi a candidatura do Sérgio Moro, e depois disso me mantive no projeto nem esquerda nem direita, pelo Brasil e tal. Mas hoje em dia eu percebo que essa não é uma posição que eu pretendo adotar futuramente. Eu acreditava que o Sérgio Moro ia ser uma via alternativa. Eu, particularmente, vou falar... Com essa saída dele do Podemos, com a saída pro União... punhalada pro Podemos, não foi? Não, assim. com certeza. Eu acho que o Sérgio Moro não agiu Sérgio Moro dignamente. Sérgio Moro foi... Isso falando como cidadão, não como presidente do partido. Eu acredito que o Sérgio Moro, ele se perdeu. Em algum momento ali ele se perdeu no que ele acreditava e tal. Eu também acho. Tá indo pro União ao lado de pessoas que, pelo amor de Deus, não estão completamente, não estão nem um pouco alinhadas com ele, com o que ele defendia. Muito pelo contrário. Ele tá sofrendo oposição dentro do próprio partido. Então essa saída do Podemos para ele, além de destruir a terceira via, porque hoje eu não vejo chance nenhuma de terceira via. A gente tem aí o Ciro Gomes tentando correr para se firmar como a terceira via. O Dória tentou, não conseguiu, se tornou irrelevante. O Dória nas pesquisas perdia até para margem de erro. Então ele conseguia ficar abaixo da margem de erro da pesquisa. Verdade. A gente tem aí agora Simone Tebet, o André Janones, que quando perguntaram para ele a capital o presidente da Argentina, ele falou que era o Macron. Então, pelo amor de Deus, a gente percebe... Nós temos bem de política internacional. A gente percebe o nível da terceira via. É. A gente não tem mais terceira via. O Sérgio Moro era o nome da terceira via. Com essa saída dele, agora ele nem candidato por São Paulo pode ser. Então, com essa saída dele, do Podemos, como cidadão, essa é a minha visão, ele destruiu a terceira via. Acabaram com a história do Sérgio Moro, né? Não tem mas eu acho, não existe mas é que eu tava via. falando pro Cauã, eu acho que ele mesmo, ele se suicidou. Não, ele se destruiu. Ele se suicidou. Sim. Entendeu? Não foi, Minha não foi visão como as cidadão, pessoas. é importante ressaltar, essa não é a posição do partido. Não, eu acho que ele se suicidou. Eu acho que ele tava num partido, entendeu? Um partido, tava indo bem. Um partido que daria uma liberdade para ele, que não tinha pessoas que eram tão antagonistas a ele, e ele realmente, sei lá o que houve. Não, ele saiu no finalzinho deu uma punhalada da janela no partido. partidária, deixou a gente assim... Sim. Sequer comunicou o Podemos que ele estava deixando, a gente descobriu isso pela mídia, jornal. né? Exatamente, pela mídia. Sequer avisou. E deixou uma conta. Exatamente. O efeito Moro no Podemos não foi muito positivo, não. E até pra ele, né? É que nem você falou. Paulinho, fala. Olhe pra câmera 2. O Edson. Peça pros internautas curtirem Vou olhar a pro Edson. página. Seguirem a página e compartilhar essa conversa que a gente tá tendo hoje com o Cauã Alexandre, presidente da Juventude do Podemos de Santos. Pelo amor de Deus, rapaziada. Nós tivemos um problema técnico a semana passada. Apela, isso. Entendeu? Sentimental. Nós tivemos um problema técnico, entendeu? O Edson, ele não ficou com Covid nem nada disso, mas o equipamento bichou. Nós trocamos todo o equipamento. O equipamento agora é equipamento norte-americano. Veio da não NASA. é chinês. Entendeu? A gente trouxe
do importador chamado Valtinho. Entendeu? Que ele sabe quem é. Entendeu? Mais conhecido Valtinho da Hormuz, que trouxe os equipamentos pra ele. Agora não vai me bichar nosso programa. Curta a nossa página, nosso podcast, o X da Questão. Nós temos também no Facebook o X da Questão. Entra lá, tem uns resuminhos. O Cauã é um garoto aqui, ó, que nós trouxemos. Foi muito difícil trazer esse garoto aqui. Entendeu? Muito requisitado, agenda cheia. Entendeu? E vou dar um esculacho pro seu Xadá, seu Leandro. Entendeu? Vou falar com ele. Ele foi meu aluno, esse Chongo, e não veio hoje. Falei com ele hoje de manhã, ele falou, professor, eu te dou um alô mais tarde e acho que vou aí. Falei, ó, vai vir, estamos contando com você aí, ô Leandro. Divulga as tuas redes também. Assim, no Instagram, em todas as redes sociais, @Cauan, com K, K-A-U-A-N, Alexandre SP, de São Paulo. Oi. Eu vou compartilhar o podcast lá depois. Opa. E a gente coloca até uns cortes depois no perfil. Demorou. Bacana. Eu acho que, pô, a conversa foi super legal. Eu acho que foi dinâmica, foi uma conversa legal. Pô, eu fico empolgado de ter a juventude assim que nem você, que dê pra gente conversar de igual pra igual, né? Eu acho legal isso aí. Assim, a juventude é destaque. A juventude é destaque em muitas áreas. No esporte, na cultura. Inclusive, ontem, os alunos do Projeto Guri, aqui em Santos, tocaram no evento do Governo do Estado, o Governo na Área. Pô, foi... Assim, eu me senti comovido com isso. Legal. Se você parar pra olhar a história de cada um que tá no projeto, pô, é surreal o que o projeto está desenvolvendo com esses alunos. Então, esses alunos também são destaque na cultura, na música, e é hora de os alunos também serem, de as pessoas, do geral, o público jovem, ser destaque na política. É hora de se engajar, é hora de participar realmente, de se interessar, aprender e participar efetivamente em algum partido político, não necessariamente num partido, mas que você tenha a sua posição e que você defenda ela. É isso aí. Cauã, a gente vai te trazer aqui para outros podcasts, para a gente conversar um pouquinho mais. A gente tem bastante assunto ainda para conversar com relação à juventude, né? Com certeza. E as pautas das juventudes, né? Eu acredito que a juventude deveria ter, por exemplo, como fazer imposto de renda na escola. A juventude devia ter como montar uma empresa, um pouco de empreendedorismo. Não só a juventude da escola do segundo grau, como também dentro da faculdade. Deveria-se ter uma obrigatoriedade, porque hoje eu percebo que assim, quem entra na faculdade, ele sai preparado para ser empregado, ter uma carteira assinada. Sim. Ele não sai de lá preparado para montar o seu próprio negócio, né? E isso eu entendo que deveria ser transmitido desde a base, né? Você já no primeiro grau, no segundo grau, ter noção de empreendedorismo, ter noção de Com economia, ter um pouquinho de outras noções para poder se desenvolver enquanto com a jovem. reforma do ensino médio, pra isso vida veio até adulta. como uma possibilidade, Com mas a gente não certeza. vê isso aplicado. Acaba não entrando, né? Então, eu achei muito bacana esse papo que a gente teve hoje. Deu para esclarecer e principalmente que os jovens que consigam assistir o podcast se espelhem em você para ver que é possível, né? Ter ideias e conceitos melhoradas, né? Como você mesmo falou, a gente falou, a internet não é só TikTok, Sim. né? Tem muitas outras coisas mais que vão melhorar um pouquinho assim para o seu próprio futuro. Investir no seu futuro, né? O que você faz hoje, você está investindo no seu futuro. Tá? Então é extremamente importante. Parabéns pela sua postura, parabéns pela forma com que você defende seu ponto de vista. Não importa se é uma defesa certa ou errada, você está defendendo. Sim. Você está argumentando. Né? A gente não é obrigado a concordar. Justamente isso que eu falo também para a juventude. O que eu vejo O assim, importante é defender o que você acredita. Sim, o importante é você falar. as ideias podem ser divergentes. A gente tem que respeitar. Com não quer dizer que a certeza. gente tem que concordar. Eu posso discordar, mas eu te respeito. Eu acho que é um princípio certeza. básico. Esse é o princípio. básico. O princípio básico é o respeito, né? Debater com argumento. Debater Com argumentos. argumentação, É. sem baixar o nível, Exatamente. sem partir para ofensa, Sim. como a gente vê acontecendo. O cara do muitas sindicato vezes. não precisa ir lá bater em você, O cara do sindicato rasgar, justamente. rasgar tua cartaz. faixa. né? Se ele te tivesse me agredir. procurado depois, eu daria motivos racionais pelos quais eu estava apoiando a reforma Sim. da Previdência. Sim. Motivos que foram passados ao sindicato por meio de ofício, por meio de reunião,
e que ainda assim eles não conseguiram compreender a necessidade. Mas o argumento dos ignorantes é a violência. Com certeza. Entendeu? Então você não tem jeito. Quando a pessoa não tem argumentos, ele vai partir pra violência, ele vai agredir você fisicamente, moralmente. Então não tem. Quando chega num nível baixo, raso, desse aí, então é porque o cara não tem argumentação nenhuma, cara. Então Com ele certeza. vai partir pra agressão. Quando você tem dados que nem você tinha, argumentação, sentar pra conversar como adulto, né, coisa que ele não é, ele é um moleque, né? Além de ser um moleque marginal, ele não tinha argumentação, então ele vai pra agressão. Isso é muito triste. Eu acho que as pessoas têm que... Eu respeito uma pessoa de esquerda, tenho amigos meus, empresários, amigo meu, que têm opiniões contrárias, e a gente tem argumentos, vamos conversar, não sei o que, eu penso do jeito... A gente se respeita. Acho que a palavra-chave aí do negócio é respeito, né? Bom, é isso aí. Cauã, obrigado mais uma vez pela sua presença. Saiba que a gente vai te convidar, sinta-se convidado para os próximos programas. Opa. Gostamos bastante da conversa. Vamos, de repente, ampliar um pouco esse assunto aí para os próximos programas, que eu acho que é importante a gente levar essa informação adiante para o público jovem, né, que está chegando agora para o mercado de trabalho, que está chegando agora para a política. Porque, cara, às vezes a gente fica conversando aqui, eu, Paulinho, o Wesley, cara, a gente fica batendo em coisas que pessoas que não vão mudar. Sim. Né? Infelizmente, o pau que já está torto da árvore não muda mais. Né? Não é ficar querendo rachar a cabeça do político de 60 anos. Justamente. Porque ele tinha que ser, ele já é e vai ser até ele morrer. É importante a gente construir uma juventude que já vai crescer firme. A gente Sim, precisa já vai crescer no caminho certo. plantar novas sementes, eu acredito muito nisso, de trazer uma nova Cultivar. geração, cultivar esse pessoal com informação, qualidade, conteúdo, né? Ensinar o pessoal a pesquisar, ensinar as pessoas a buscarem informação, que é importante, né? Para elas terem consciência daquilo que elas estão defendendo. Então, foi muito bacana esse papo, eu gostei bastante. E então, agradeço aqui em nome do programa, do X da Questão. E então é isso. Deixe suas considerações finais, que a gente já está no finalzinho ali, que a fita de gravação já está acabando. Eu que agradeço pelo convite, Maurício, Paulinho, Edson. Obrigado pelo convite, pela conversa e contem sempre comigo, com a juventude do partido. É importante que a gente converse, que a gente leve para o jovem, que a gente mostre para o jovem que existe sim uma participação jovem, que o jovem pode ser levado a sério na política e que ele pode fazer a diferença. É isso que a gente sempre bate lá no Podemos e é uma coisa extremamente necessária de a gente dizer e de a gente mostrar isso hoje. Porque o jovem ele está desinteressado, ele está desacreditado e ele cresce até justamente na casa dele, ele cresce ouvindo, pô, o Brasil não tem futuro, política é tudo ladrão. A criação dele em casa é justamente para que ele seja avesso à política. Exatamente. A gente tem que mudar isso. E é com conversas assim, é com bandeiras, pautas que a gente levanta, que a gente vai mudar essa questão e que a gente vai mudar o Brasil. Bacana. Muito bacana. Ô, Paulinho, mais uma vez, foi muito legal essa conversa. O meu boa noite. Boa noite. Vamos se despedir do pessoal aí, agradecendo a presença de todos nesse podcast X a Questão dessa terça-feira. A gente conta com a sua participação, conta com a sua curtidinha, com o seu compartilhamento. Manda o link lá depois para os amigos. Se inscreva no Pelo canal. amor de Deus. Tem lá Por livre e espontânea pressão. E manda lá o link lá que a gente vai deixar depois lá para os seus amigos. Se quiser mandar para o seu inimigo para sacanear também, pode mandar. Entendeu? Fica à vontade para todo mundo ver o programa. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite e até a próxima terça-feira no X da Questão. Um abraço.